Muito boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Inicialmente, eu gostaria, em nome do ministro Aldo Rebelo, apresentar as suas escusas. Ele, que tinha muita vontade de estar presente aqui, teve que ficar em Brasília por convocatória da presidente, inclusive por reunião no Palácio e também para preparar a viagem a Moscou, a UFA, aliás, nem a Moscou, é UFA, onde será realizada a reunião dos BRICS. Mas ele sente muito em não poder ter vindo, porque acho que todos sabem aqui da grande admiração que o ministro Aldo Rebelo tem pelo José Bonifácio. E ele me deu esse encargo que eu particularmente aceito com muito prazer também, porque, além de diplomata, eu sou também professor na Universidade de Brasília há mais de 30 anos, onde eu leciono justamente a cadeira de política brasileira. Então, e também igualmente admirador do nosso patriarca. Então, me sinto assim, muito honrado para falar dessa ilustre figura. Mas, inicialmente, eu gostaria, além de dar essa saudação e essa explicação, felicitar os organizadores desse Seminário Nacional de Formação Política. E digo isso não só como cidadão, como acadêmico, mas principalmente pessoa que tem acompanhado o quadro político brasileiro. Eu creio que é fundamental o trabalho aqui feito, porque muito se focaliza, quando se fala em sistema político, se focaliza o quadro partidário e o eleitoral, e se esquece da consciência política. Eu acho que, tão ou mais importante do que a mudança, eventualmente, partidária ou eleitoral, o que dá fundamento, principalmente numa perspectiva democrática, é a formação da consciência política, da cultura política. E trabalhos como esse aqui são extremamente relevantes. Eu me lembro de uma observação de um destacado cientista político, o professor Karl Deutsch, da Universidade de Harvard, que costumava fazer a seguinte comparação, que tanto o político como o médico necessitam ter uma convicção, mas, por maior que seja a convicção do médico ou do político, se o médico nem o político tiverem o conhecimento suficiente da situação, com a melhor das intenções, ele pode matar o paciente e cometer um erro. Só que, dizia o professor Deutsch, há uma diferença entre o erro médico e o erro político. A diferença é que o erro político necessita de um cemitério muito maior. É muito mais grave o erro político, pelas consequências através do tempo. O político pode matar milhares ou milhões, como já conheceu na história, né? Então, eu acho que a atividade política, lembrando o nosso mestre Maquiavel, sempre teve como uma base a convicção, óbvio, os valores, o conhecimento, e Maquiavel enfeixava também outro elemento que é muito importante, que é a fortuna. A sorte também faz parte desse conjunto que Maquiavel dava como a fórmula do bom resultado político. E, logicamente, eu acredito que há exemplos importantes, eu não quero me alongar aqui, inclusive no modelo em que o Brasil se inspirou, que é principalmente o modelo alemão das fundações partidárias, que eu tenho até escrito sobre esse assunto, que tenho estudado com certo detalhe, que mostra como, no caso da Alemanha, a construção pós-guerra da democracia alemã foi uma obra pensada, deliberada, consciente. Logicamente, o país tinha saído do horror do nazismo, de uma cultura nazista, né, empapada em muitos setores da sociedade, e a Alemanha construiu, no pós-guerra, uma sólida democracia. É um exemplo interessante. E como foi construída essa democracia na Alemanha? Eu não vou entrar aqui em detalhes, que não é objeto da nossa exposição, mas um dos elementos mais importantes foi a educação política, feita pelas fundações de cada partido político na Alemanha, a partir da dotação do fundo partidário, como existe no Brasil, que nós copiamos do modelo alemão.
Não? Então, eu acho que esse caso do modelo alemão é muito interessante e toda vez que eu vejo aqui no Brasil as diferentes fundações dos partidos, até escrevi um artigo uma vez sobre as diferentes fundações partidárias, eu fico extremamente satisfeito de ver o progresso que as fundações partidárias têm realizado nos últimos anos, porque realmente é um elemento chave, volto a dizer, o quadro político, no meu entender, ele não se resolve simplesmente numa questão eleitoral, numa fórmula eleitoral ou numa legislação partidária. Lembro-me aqui de uma advertência feita por um jornalista alemão nos anos 30, quando a Alemanha vivia sob a mais avançada Constituição do mundo, a Constituição de Weimar, que, como os senhores sabem, foi a Constituição pioneira nos direitos sociais e trabalhistas. Era a Constituição mais avançada do mundo. Era formalmente uma democracia avançada. Mas qual era o problema da Alemanha? Que era segundo esse jornalista, que era uma democracia sem democratas. Faltavam os democratas. E acabou acontecendo o que aconteceu na Alemanha. Então, a democracia precisa de uma cidadania viva, participante, onde todos nós nos consideramos políticos e, logicamente, democratas. Feita essa introdução, que eu faço com muito gosto, porque, na minha trajetória pessoal, além de professor da universidade, nesse período todo, eu também fui decano de extensão da Universidade de Brasília, e fui presidente da editora da universidade. E, naquele momento, procurei desenvolver uma intensa publicação de obras básicas de ciência política, convidando, inclusive, grandes pensadores, como o professor Norberto Bobbio, para virem ao Brasil, para debater conosco e lançar seus livros. Então, eu, modestamente, tenho feito também, dentro da minha área acadêmica, o que eu posso atuar no sentido da formação política. Bom, feita essa introdução, entremos no nosso assunto, José Bonifácio. O maior historiador brasileiro, no meu entender, Capistrano de Abreu, costumava dizer que o 7 de setembro, dizia Capistrano, foi um dia século da nossa história. Eu acho essa expressão do Capistrano muito feliz. É um dia, que eu até dizia mais, dia séculos, onde se concentraram todas as aspirações de 3 séculos de um país que estava sendo formado. E explodiu num momento importantíssimo, naquilo que o professor Florestan Fernandes e o próprio Capistrano de Abreu destacou, que talvez tenha sido a primeira e única verdadeira revolução que houve no Brasil, que foi a independência. A independência foi uma revolução, no sentido clássico da palavra revolução, de mudança rápida, substancial, eventualmente com certa dose de violência, do quadro institucional. A independência foi um grande movimento social, um movimento de cunho revolucionário, libertário, efetivamente, que teve em Dom Pedro e José Bonifácio grandes artífices, mas nós não podemos esquecer que, não só no Brasil, em qualquer país do mundo, uma independência do país, obviamente, não é obra de uma pessoa, por mais que seja brilhante, não existe esse tipo de milagre. A independência é um processo sociológico, econômico, cultural, de décadas, ou se não de séculos, para se formar esse espírito nacional. Mas o importante no momento é que tanto o José Bonifácio como o Dom Pedro I captaram o anseio libertário, tiveram a coragem de ver, a coragem de enfrentar e ter a fé no futuro do país. Então, esse momento é um momento de grande movimentação social no Brasil, é um momento de afirmação da nacionalidade que teve, nesses 2 figuras, seus principais líderes. Agora, por que José Bonifácio? José Bonifácio, como os senhores sabem, ele teve uma vida extremamente sui generis. José Bonifácio nasceu em Santos, mas com 20 anos foi para Portugal, para Lisboa, e voltou para o Brasil só com 54 anos. Passou 34 anos da sua vida em Lisboa, não só em Lisboa, mas percorrendo outros países da Europa. Porque José Bonifácio, além de formado em Direito, ele também era formado em Engenharia, Metalurgia e Mineralogia. Era um cientista, mas cientista no sentido verdadeiro do termo. Ele pertenceu a 17 academias científicas. Ele fez muitas pesquisas científicas na Europa. Se o José Bonifácio estivesse vivo hoje, seguramente ele tinha ganho 1 ou 2 prêmios Nobel.
ele foi um dos descobridores do lítio. Quer dizer, ele foi um cientista mesmo, no sentido pleno, e pode ser entendido até hoje como um patrono da ciência brasileira, além de patriarca da independência. Então, José Bonifácio, nesse período todo que esteve em Portugal, atuou principalmente como funcionário do governo português, nos mais diferentes esferas, inclusive combatendo as tropas napoleônicas, também atuando numa linha de frente. Quer dizer, ele teve para todos os gostos, desde a ciência mais elaborada ao combate mais ferrenho. José Bonifácio, uma vida extremamente rica. E ele, nesse momento todo que teve em Portugal, nessas décadas todas, não perdeu nunca o seu sentido de brasilidade. Ele era chamado o brasileiro. E sempre pensava em um dia voltar ao Brasil. E sempre procurou pensar, idealizar aquilo que devia ser o seu país de origem. E um dos elementos mais importantes do que nós podemos chamar a teoria do Brasil José Bonifácio é a defesa que o José Bonifácio fez intransigente da unidade territorial e da unidade do poder brasileiro. Essa tese não é uma tese trivial. Eu pedi que fosse colocado aqui um mapa-mundi. Uma das coisas que chama atenção nesse mapa-mundi, quando se olha, é que a América Latina ela é dividida em muitos países, e o Brasil tem esse maciço territorial. Mas os senhores sabem que no século XVIII não era assim. Havia o vice-reinado da Colômbia, o vice-reinado do Prata, eram vice-reinados que foram fragmentados. E o Brasil manteve a sua unidade territorial. Então, a primeira pergunta que vem é por que e como o Brasil manteve a sua unidade territorial numa América Latina que se fragmentou. Essa pergunta é uma pergunta clássica, acadêmica e política, porque chama atenção. Nós estamos acostumados a viver aqui no Brasil, mas eu, como diplomata, já servi na Argentina, no Chile, no Paraguai, na Venezuela. E quando você está nesse país, você leva um susto ao ver o mapa e ver a presença brasileira dessa maneira tão expressiva. Outra coisa que chama atenção também, na hora que se analisa o planisfério, é que o Brasil é a grande nação no hemisfério sul. Todas as outras nações grandes nações, estão no hemisfério norte. Índia, China, Rússia, União Soviética, Estados Unidos. O Brasil é a grande nação da região tropical e subtropical. Esses dois elementos nos fazem pensar. Isso não aconteceu de maneira natural. Não cabe aqui responder a pergunta totalmente em detalhe, mas entre as hipóteses que a gente elabora, quando tenta responder essa pergunta, por que o Brasil manteve a unidade territorial enquanto houve uma fragmentação na América Latina, está a resposta é que, no caso brasileiro, as elites políticas tinham um projeto de Estado. Portugal tinha, desde seu início, Portugal foi um dos primeiros estados do mundo. Portugal tinha o poder centralizado. É diferente do que foi na Itália ou na Alemanha. Havia uma centralização de poder em Portugal. E que veio, inclusive, principalmente na época de Dom João VI, quando é transladada a corte para cá, veio um projeto de Estado. Mais do que a corte, o que veio foi uma ideologia de Estado. E, principalmente, com esse elemento fundamental da unidade territorial. Pelo curso natural das coisas, isso daí é estudado principalmente pelos brasilianistas, o Brasil podia ser transformado em 3 ou 4 países. Isso era o curso normal, né? Como aconteceu no vice-reino do Prata, vice-reino da Colômbia, assim por diante. Logicamente, o elemento da vinda da família real foi importantíssimo, mas não bastou só a vinda da família real. Foi essa perspectiva, essa teoria da necessidade de um país consolidado, íntegro, inteiro. E essa teoria tem um nome, José Bonifácio. Isso está nos escritos do José Bonifácio, eu até vou deixar com o nosso presidente aqui, o Ministério pediu que eu trouxesse, 3 volumes das obras do José Bonifácio, onde ele diz isso com toda clareza. Para o José Bonifácio, o Brasil é uma peça inteiriça que vai da Amazônia ao Rio Grande do Sul, desde o seu descobrimento, formado por 3 raças. Essa é uma ideia fundadora.
E não foi fácil a implantação, porque a hora que se estuda com mais detalhe o processo da independência, se vê que havia uma outra tese de uma independência de cunho federalista, que foi defendida por Frei Caneca em Recife. Não é isso? Isso faz parte dos nossos manuais de história. Mas houve um grande debate, uma discussão mesmo, seríssima, que acabou, inclusive, com o próprio fuzilamento de Frei Caneca, contra essa tese, que era defendida por esse grupo pernambucano. Eu queria passar o outro slide, por favor. Essa aí? Eu fiz questão de trazer essa caricatura aqui, porque, normalmente, nós temos a visão do Zé Bonifácio, daquele quadro clássico, que parece quase que um santo, né? Mas o Zé Bonifácio era de briga. Esse senhor aqui, com essa cadeira na mão, brigando com toda essa turma aqui, chama-se José Bonifácio. Ele era muito de briga, demonstra essa outra dimensão do Bonifácio. O Bonifácio, tido, não é um anjo, um santo, não. Ele era um homem político, de briga. Eu acho que essa caricatura, eu não preciso entrar em maiores detalhes, explica toda a ferocidade e os choques que o patriarca teve que enfrentar para implantar o seu ideário, que tinha nessa ideia de centralização do poder. Porque o José Bonifácio, não que ele não reconhecesse as diferenças que podia haver nesse mosaico que é o Brasil, mas ele tinha muito medo que uma ideia federalista, naquele momento, pudesse levar à fragmentação do país. Ele não era contrário em princípio, mas, naquele momento, ele achava extremamente pernicioso, porque podia levar a uma fragmentação do país. Então, é uma ideia que, hoje, podemos ter várias visões sobre o Brasil. Podemos. Um Brasil mais socialista, mais liberal, mais conservador. Mas há uma realidade geográfica, que essa realidade, qual é? O Brasil é um país continental. O país é o quinto país de extensão territorial do mundo. É a sétima ou a sexta economia. Quer dizer, o Brasil é um país diferenciado. Compreende? Queremos nós ou não, compreende? O Brasil tem uma expressão internacional muito importante, independente se for monarquia, república. Isso se deve ao José Bonifácio. O Brasil que nós vivemos, esse Brasil continental, é o Brasil de José Bonifácio. Acho que, dito isso, não preciso dizer mais nada, independente da bandeira que esteja tremulando. Eu me lembro, certa vez, eu fui embaixador do Brasil na Noruega. Eu era cumulativo também com a Islândia. E fui entregar, logicamente, no primeiro ato, as credenciais para Sua Majestade, o Rei da Noruega, que me recebeu muito gentilmente. Apresentei as minhas credenciais, levei um presente à Sua Majestade e tivemos uma conversação muito amistosa. Aliás, o Rei da Noruega é uma figura das mais interessantes, pessoa extremamente centrada, com grande sensibilidade popular. E ele, eu, trocando ideia, disse, olha, eu mencionei a Sua Majestade, disse, creio que Brasil e Noruega comungam de grandes ideais internacionais, de fraternidade, solidariedade internacional. Aí ele virou para mim e falou, embaixador, eu concordo muito com o que o senhor está falando, mas vamos ser francos, a Noruega é um país muito pequenininho, nós somos muito pequenos, vocês são um país muito grande, vocês é diferente, compreende? Eu, logicamente, dei uma resposta diplomática, disse, não, a Noruega é pequenininha, mas de grande categoria, tudo. Mas, no fundo, ele tinha toda a razão. É muito diferente a responsabilidade de uma Noruega e de um Brasil. Compreende? Sua Majestade estava... Aí eu senti o que significa. Então, eu acho que esse é um dado que nós temos que... Eu acho que é necessário nós olharmos mais para o mapa do Brasil. Mais para o mapa do Brasil, inclusive, não só no mapa do Brasil em si, mas do mapa do Brasil no mapa mundi. Outro dia eu comentava com o ministro Aldo, que é um homem muito preocupado com as questões pátrias e nacionais, como eu, a ausência de mapas do Brasil nos prédios públicos em Brasília. Não existe. O Brasil não existe em Brasília. Você vai no Itamaraty, não tem um mapa do Brasil. Tem um na sala do chanceler de cabeça para baixo, que é o mapa do século XVI.
Você vai no Congresso, tem um monte de estátua, não tem um mapa do Brasil. Você vai no Palácio do Planalto, não tem um mapa do Brasil. E assim por diante, em salões importantes. O melhor mapa do Brasil que eu já vi até hoje, num órgão público, é aqui na Prefeitura de São Paulo, que foi feito pelo Velho Matarazzo, que fez no final daquele saguão o mapa do Brasil. E o do BNDES, no saguão do BNDES. Então, eu acho que nós temos que ter mais consciência dessa dimensão geográfica, dessa dimensão física do país. O presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, em determinado momento, no seu governo, ele chegou à conclusão que era importante o Brasil para os Estados Unidos. No início de 1960. Aí, ele tinha que convencer, mostrar para os seus assessores do Pentágono, da CIA e de outras áreas, a importância do Brasil. E falou, porque lá eles disseram, não, o importante é Vietnã, o importante é Berlim. Aí, sabe o que o Kennedy fazia? O Kennedy, no Salão Oval da Casa Branca, ele abria o mapa-mundi, que não eu abri aqui para os senhores. E dizia assim, Brasil. O pessoal olhava, importante esse país, hein? Realmente merece a nossa atenção. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa com relação ao Brasil. Quer dizer, agora, essa consciência geográfica, eu acho que nós perdemos muito no país. E eu digo isso porque isso tem tudo a ver com esse enorme trabalho de construção da nação que foi feito pelo José Bonifácio, na sua teoria do Brasil. Isso, como disse, os senhores podem analisar depois, detidamente, em livros de história atual, como foi peleado, como se diz no Rio Grande do Sul, eu não sou gaúcho, eu sou paulista, mas como foi peleada a construção da unidade nacional brasileira. Não foi uma dádiva, compreende? Foi algo conscientemente construído e que tem um nome, Projeto José Bonifácio. Depois, José Bonifácio também, entre os seus ideais para a construção do Brasil, eu vou destacar alguns somente, José Bonifácio fazia uma crítica muito severa à questão da organização fundiária do país, que ele dizia que o Brasil, apesar de ter já passado 300 anos, desde o início da colônia, o Brasil ainda vivia no chamado sistema sesmarial, o sistema do latifúndio, digamos assim. A sesmaria é um super latifúndio, né? Então, nós temos que quebrar esse sistema que vem de 300 anos. Enquanto que o Brasil não organizar, não democratizar o acesso à terra, nós não vamos ser uma nação moderna. Nós temos que quebrar o que ele dizia, a sesmaria que até hoje existe. Ele usava a expressão, fazia questão de dizer, olha, daqui é tão antiquado que eu uso até a expressão do século XVI, de que nós estamos vivendo ainda na base de sesmarias. E dizia que essas terras deveriam ser vendidas a um preço módico para escravos libertos, imigrantes, né, e quem quisesse nelas cultivar. Ou seja, que fosse feito algo semelhante ao que foi feito depois, nos anos 1850, nos Estados Unidos, que transformou totalmente os Estados Unidos, a chamada Lei de Terras nos Estados Unidos. E o Brasil devia fazer essa Lei de Terras o mais pronto possível. Além disso, o José Bonifácio sempre defendeu a ideia de uma abolição gradual da escravidão, uma incorporação digna dos indígenas, a implantação da primeira universidade no Brasil, que naquela época não havia universidade. Inclusive, ele defendia, curiosamente, que essa universidade devia ser em São Paulo, aqui no Planalto, porque achava que aqui era mais saudável para os estudantes se alimentarem. Já que era mais do que o Rio de Janeiro, que não era uma cidade tão salubre, com todo o respeito aos cariocas aqui, mas já Bonifácio defendia a universidade aqui. Também ele defendeu a interiorização da capital, e ele deu o nome de Brasília. Ele deu o nome Brasília foi dado pelo José Bonifácio, que havia uma ideia de dar o nome de Pedrolândia, que seria horroroso, né? Eu vim de Pedrolândia, era uma coisa horrorosa, mas ele defendia Brasília, né? E defendeu a educação técnica, a implantação de uma industrialização, e nesse ponto eu acho que nós devemos fazer um parágrafo importante. José Bonifácio era um homem que via o seu tempo, viveu intensamente a Revolução Industrial na Europa, sabia o que estava acontecendo, sabia da importância da ciência e da tecnologia para o progresso dos países. E era importante que o Brasil se engajasse efetivamente, já então, num processo de industrialização. Infelizmente, a industrialização tardou muito no Brasil, não? O presidente Vargas, que foi o grande pioneiro recente nos anos 30, 40, mas você veja só, o José Bonifácio já pensava na industrialização.
Os Estados Unidos já estava se engajando no processo de industrialização, né? Tanto que, muitas vezes, eu até me lembro uma vez, num debate com o professor Delfim Neto, o Delfim disse, não, as pessoas dizem que Deus é brasileiro. É brasileiro em certas coisas, não é tão brasileiro assim. Porque, por exemplo, no caso da industrialização, os Estados Unidos, que era um país mais pobre que o Brasil, na sua independência, os Estados Unidos era um país pobre, mais pobre que o Brasil, muito mais pobre, aliás, muito mais pobre. Mas teve um deslanche, na época do Hamilton, principalmente da sua Revolução Industrial. Então, os Estados Unidos foi extremamente beneficiado pela providência divina, né? O Brasil, nesse aspecto, Deus não foi muito brasileiro. Os Estados Unidos é um país de muita sorte em certas coisas. Eu me lembro que o Bismarck costumava dizer que Deus, a divina providência, tem uma predileção especial pelos tontos, pelos bêbados e pelos Estados Unidos. Isso, então, também tem a melhor imigração do mundo, a industrialização foi feita, construiu ferrovias, criou um mercado interno, ou seja, Deus tem um lado norte-americano muito forte, né? E Dom José Bonifácio, logicamente, defendia também uma ativa participação do Brasil no cenário internacional. Ele foi o primeiro chanceler do Império Brasileiro, por curto período, 9 meses, porque depois se desentendeu com Dom Pedro I, mas ele que promoveu o reconhecimento, os primeiros reconhecimentos da nova nação brasileira, um momento extremamente importante, e defendia uma política externa de dignidade nacional, universalismo e boa convivência. Então, posso citar mais outros elementos que estão nessa obra do Zé Bonifácio, mas o senhor nota como ele, durante esses 34 anos que esteve na Europa, pensou, dia a dia ele pensava no Brasil. O Zé Bonifácio, quando chega ao Brasil, ele tem um projeto montado do que deve ser o Brasil. Isso é uma coisa impressionante, porque eu fico vendo, porque eu tive a oportunidade de um curto período, 10 anos eu vivi no exterior da minha vida. E quando a gente vive no exterior, há certas situações onde a presença da pátria é mais forte, você consegue ter uma visão mais nítida de certas situações, até que você está comparando, e também pensar em termos de ideais para a sua nação. E o Zé Bonifácio, eu creio que é um exemplo concreto desse brasileiro autoexilado no exterior, mas que nunca saiu do seu espírito Brasil. Então, eu acredito que, no caso do Zé Bonifácio, é importante lembrar que ele sempre teve presente o ideal de país. Quer dizer, sempre foi na cabeça dele. E ele, na verdade, como os senhores sabem, logo após a independência, entrou em choque com Dom Pedro I e teve que se exilar para a França. Quer dizer, novamente ele voltou para a Europa e quase morreu na viagem, né? E pelo choque com Dom Pedro I, que Dom Pedro I estava seguindo um caminho extremamente autoritário que desagradava ao Zé Bonifácio e seus irmãos. Mas depois, veja só, quando Dom Pedro I abdica e volta a Portugal e deixa seu filho aqui no Brasil, o dia do Fico, quem ele chama para ser o tutor do futuro monarca? Zé Bonifácio. Apesar da desavença, aí Zé Bonifácio volta ao Brasil, né, e exerce a tutoria do futuro monarca Pedro II durante um período, depois entra em choque com Feijó e outros dominantes da época, e Zé Bonifácio vai morrer aos 75 anos, em Niterói, numa condição extremamente humilde, mas extremamente realizado. Eu acho que, se há um nome que engrandece o país, é o Zé Bonifácio, por tudo o que eu mencionei aqui, pela sua fé no país, porque não é somente uma fé cega, quando eu falo fé, não é no sentido assim, de uma obsessão, é uma fé que vem dessa profunda enraizamento que os bons políticos têm, dessa profunda percepção dos anseios nacionais, dessa profunda percepção das nossas potencialidades, e que faz com que determinados políticos alcancem essa estatura de estadista, de patriarca, quando tem essas visões, e tem a coragem de lutar por essas visões. Assim foi o caso do Zé Bonifácio, que, naquele instante, ele vislumbrou, com toda a ênfase, uma grande nação. E veja só, apesar de todos os percalços que pode ter passado o Brasil não se fragmentou, né? O Brasil, é bom isso destacar,
segundo estatísticas da OCDE, nos 80 anos, de 1908 a 1988, 80 anos do século XX, o país que mais cresceu o produto nacional bruto no mundo não foi o Japão, não foi a Coreia, não foi os Estados Unidos, não foi a Alemanha, foi o Brasil. Isso é estatística da OCDE. Quer dizer, existe no Brasil um destino de grandeza, um destino de progresso, independente desse ou aquele governo. Existe uma aspiração fortíssima no nosso país, e vários grandes próceres brasileiros, como Rui Barbosa também, Mauá e outros, Getúlio Vargas, perceberam isso, e por isso deviam sua fé. A fé não era uma coisa cega e obscurantista, era lastreada numa grande intuição, que o José Bonifácio teve essa intuição, e eu acho que ele soube colocar de uma maneira exemplar. O Barão do Rio Branco, outro ilustre brasileiro, quando pediram ao Barão do Rio Branco, que estava sendo organizado em Washington, na sede da União Pan-Americana, a galeria dos grandes líderes das Américas, pediram ao Barão do Rio Branco para indicar o nome de um brasileiro. E não teve dúvida, indicou José Bonifácio, que está lá, junto com San Martín, com Washington, com Bolívar. Então, eu acho que, nesse caso, o Rio Branco tinha muita consciência desse patrimônio que nos foi legado, não só por José Bonifácio, lógico, por toda uma geração, mas principalmente que veio desde a independência. E é curioso notar que o José Bonifácio era uma personalidade, e aqui, só entrando rapidamente numa análise político, José Bonifácio era uma personalidade contraditória. Ele tinha um lado liberal, mas também conservador. Ele tinha um lado autoritário, porque, para implantar um projeto como o dele, ele tem que ter muita firmeza. Mas o autoritarismo do José Bonifácio é um autoritarismo que a gente pode chamar um autoritarismo instrumental, não é um autoritarismo de finalidade. É, como diz o professor Fauro, era um autoritarismo pedagógico, quase, no sentido de formação da nação. O José Bonifácio era um homem idealista e profundamente pragmático. Ele era extremamente brasileiro, mas também cosmopolita. Era um homem preocupado com a liberdade individual, mas também com o progresso social. Não? Então, na verdade, ele é um ser extremamente múltiplo, e até, muitas vezes, aparentemente contraditório, mas eu acredito que grandes personalidades também tiveram isso. Você pega o presidente Vargas, tem momentos de situações, e assim por diante, você pode ver situações semelhantes. E nós tivemos muitos estadistas no Brasil, homens públicos, líderes políticos, mas patriarca só tem um. Desculpa. Patriarca é para um só, não tem para dois. O patriarca é o Bonifácio. Por todos esses motivos aqui, e outros que eu depois posso elaborar mais detalhadamente, o José Bonifácio merece, por todos os títulos, o título de fundador, por essa antivisão que ele teve do país, por essa perspectiva que ele deu para nós, por esse horizonte de país. Isso tudo está no José Bonifácio, apesar de ele, hoje, ser uma figura pouco cultuada, pouco cultivada. É curioso notar que, inclusive, a própria obra José Bonifácio, o ministro Aldo, eu colaborando com ele, um ilustre historiador aqui de São Paulo, Jorge Caldeira, estamos começando a fazer um projeto para publicar toda a obra do José Bonifácio. Para vocês terem uma ideia, o que eu vou deixar aqui com o presidente são 3 ou 4 volumes, que é uma parte da obra do José Bonifácio, porque a obra toda do José Bonifácio alcança quase 50 volumes, se for toda ela publicada. Ele escreveu muitos trabalhos científicos que estão ainda hoje perdidos em muitos arquivos pelo mundo afora. E eu gostaria de concluir, para depois poder responder a umas perguntas, e ter um diálogo mais direto com os senhores e senhoras, lembrando um dado interessante de José Bonifácio. José Bonifácio cultivava muito a poesia. Ele tem uma série de... outra faceta dele. E é interessante que, nessa poesia, ele extravasa não somente seus sentimentos mais íntimos, mas também os seus sentimentos mais nacionais. E essas obras poéticas de Bonifácio constituem, eu acho, um elemento importantíssimo para conhecer seu espírito. E eu tomo a liberdade aqui de ler um breve trecho de uma poesia de José Bonifácio. Amei a liberdade e a independência.
da doce cara pátria, a quem o uso oprimia, sem dó, com riso e mofa. Qual a palmeira que domina ufana, os altos topos da floresta espessa, tal bem presto a descer no novo mundo o Brasil bem fadado. Muito obrigado. Como os companheiros podem ver, porque é que a gente está querendo saber um pouquinho da história do patriarca, não é verdade? Afinal de contas, a primeira visão veio de lá. Nossa, me fizeram... Isso aqui não é uma piada, não é uma pergunta, Gervásio, isso aqui é uma... Como é que fala assim? É uma tese de... Bom, vamos começar por aqui agora algumas perguntas. Obrigado por trazer esta informação sobre a dimensão do Brasil e por que, é claro que foi bem simplificado, mas foi ótimo. Quanto ao ser patriarca da independência, precisamos ver os interesses ingleses na época. O fato de defender as dimensões do Brasil formais visando o capital e não uma sociedade justa e igualitária, haja visto que somos hoje. Não tem pergunta, né? Na verdade, é uma afirmação do companheiro, o senhor pode comentar essa afirmação. Ele é bacharel em Ciências do Trabalho pela Escola de Ciências do Trabalho do DIESE. Essa explicação está na Física Social e Física Quântica de Conte. Por favor, professor. É melhor responder. Não, veja bem, ninguém desconhece que a Inglaterra era um império dominante, não só no caso brasileiro, mas em todo o mundo. O Império Inglês, como dizia, o sol não se punha. Ele amanhecia no Império Inglês e se punha no Império Inglês. Então, na verdade, no Brasil não é porque tinha uma tendência inglesa, não. O fato é o seguinte, essas realidades históricas, logicamente, têm dados incontestes, mas o importante aí, que eu acho, é o projeto do Zé Bonifácio. Isso que eu acho importante, compreende? Porque, logicamente, a Inglaterra tem o seu projeto, mas nós tínhamos um projeto. Isso que eu acho que é importante também. Um projeto que eu procurei aqui de trazer de forma muito resumida, que implicava numa construção nacional e que, de certa maneira, não no tempo que o José Bonifácio pretendia, mas que tem sido realizado através dos tempos. Ninguém pode negar que uma série de ideias do José Bonifácio não foram implementadas na época que ele viveu, mas acabaram sendo implementadas, porque ele viu um horizonte. Isso que eu acho importante. Na obra desses grandes autores, ou grandes personagens nossos da história, ver o horizonte, não entrar no momento, o conjuntural. Porque, como dizia esse era um poeta mexicano, Alfonso Reis. O Alfonso Reis tinha um poema que dizia o seguinte, assim, basicamente, quando você está no mar e o navio começa a marear, e começa a dar muito enjoo, a lição do capitão é você nunca olhar para o casco, você olhar para o horizonte. Se você olhar para o casco, o teu enjoo vai aumentar. Então, o Alfonso Reis terminava esse poema de uma maneira realmente esplêndida, dizia o seguinte, que las lejanias nos curam de las cercanias. Muito bem, professor. Embaixador, o senhor vê alguma relação entre Bonifácio e Getúlio? Muita relação. Eu acho que a relação inicial é a questão da industrialização, né, do progresso nacional. O presidente Vargas, como os senhores muito bem conhecem, foi um grande construtor da indústria nacional, do progresso nacional. A ideia de que, se o Brasil não fosse uma nação industrial, não seria uma nação democrática. Era fundamentalmente importante que o país tivesse
como que poderia dizer o seguinte, aí tem uma aproximação que está me vindo aqui à mente agora, muito interessante, que tanto o presidente Vargas como o José Bonifácio foram homens de ciência, cada um dentro do seu estilo. O senhor sabe muito bem da influência que o positivismo teve na formação de Vargas. Bastante forte. E o positivismo nada mais é, de maneira assim muito resumida, do que uma tentativa de uma organização científica da sociedade, ou organização científica do Estado, né? A teoria do Augusto Comte. E o José Bonifácio, dentro da sua dimensão, também procurou trazer a ciência como um instrumento da administração do Estado. Então, eu vejo uma aproximação muito grande entre o José Bonifácio, quase que uma continuidade, uma realização de muitos ideais, logicamente com uma atualização, uma outra dimensão, na gestão do presidente Vargas. Bem. No momento em que nós, brasileiros e brasileiras, atravessamos uma crise econômica, política e de representatividades, o resgate de um brasileiro que, mesmo longe, não deixou de acreditar nessa grande pátria. Agradecemos o resgate desse patrono, que tanta contribuição para que continuemos a ser uma nação de 8 milhões de metros quadrados e, ideologicamente, continuamos a ser um grande país. Que possamos aprender a pensar grande como o mesmo e de não desistir desse projeto de nação. Não, eu concordo, eu acho que é inspirador figuras como o presidente Vargas, Rio Branco, o Rui Barbosa, o nosso José Bonifácio, porque foram personalidades que, vejam bem, isso eu quero assinalar, que tem que ser entendido no seu tempo também, e dentro de um contexto sociológico. Não são figuras simplesmente iluminadas, eles souberam captar anseios da população. Isso eu acho muito importante. Eles estavam profundamente integrados no anseio da sua sociedade. O Rui Barbosa antecipou, o Santiago Dantas tem, aliás, um ensaio belíssimo sobre o Rui Barbosa, que diz que o Rui foi o grande ideólogo da classe média brasileira. Por quê? Porque o Rui percebeu que havia uma classe média emergente no Brasil na época, que queria progresso, queria ordem jurídica. Então, ele absorve da sociedade isso. O Capistrano de Abreu tem uma frase que eu acho, eu vou procurar citar, mas é mais ou menos o seguinte, diz o Capistrano, que muitas vezes nós estudamos a história a partir só de grandes nomes. E é muito justo que seja assim, porque, na verdade, merecem esse nosso respeito. Mas, se formos ver um pouco mais de perto, nós vamos ver que, na base desses grandes homens, estão milhares, milhões de seres, indivíduos, cidadãos incógnitos. Compreende? Que geram esse fundamento para que possa existir até esse chamado grande homem, que é justamente um reflexo de uma aspiração difundida na sociedade. Isso eu estou falando de uma perspectiva democrática, não estou falando de perspectiva totalitária, que é totalitária. Também ocorre isso, mas com outro viés. Então, eu acredito que esse momento, quando nós falamos no Brasil, o Brasil é um país, como dizia o embaixador Araújo Castro, que, feliz ou infelizmente, o Brasil tem um destino de grandeza. E que as ideias pequenas não se coadunam com o Brasil. O Brasil tem um grande anseio de avanço, de progresso, de desenvolvimento. Então, o Brasil é um país de grande destino, feliz ou infelizmente, dizia o Araújo Castro, né? Felizmente. E eu me lembro aqui também de uma observação também muito útil, nesse momento, quando a gente procura ver essas figuras expressivas, do Isaac Newton. O Isaac Newton, esse grande cientista, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. O professor Bobbio, quando eu convidei o professor Bobbio para vir ao Brasil, eu convidei para um seminário sobre a obra dele lá na Universidade de Brasília, e a última palestra foi assim, Bobbio por ele mesmo. E eu estava ao lado dele, nessa última palestra, ele começou a palestra assim, como eu sou um anão. Eu falei, professor, o senhor é um anão? Então eu sou o quê? O mosquito, o senhor é um anão? Assim, eu sou um anão. Se vi mais longe, foi porque subi ombros de gigantes. Assim dizia Isaac Newton.
Esse é o progresso da ciência. O anão, quando sobe no ombro do gigante, ele vê mais longe do que o próprio gigante, inclusive. Ele vê mais longe. E a ciência e a própria evolução social se processa assim, dessas vistas cada vez mais distantes. Muito bem, professor. Muito obrigado, professor.